Se Deus é bom, por que quem faz o certo sofre? Por que pessoas honestas enfrentam perdas, enquanto pessoas injustas parecem prosperar? Essa pergunta incomoda, e ela não é recente. Na Bíblia, essa mesma dúvida aparece várias vezes. Homens fiéis questionaram, profetas choraram, reis duvidaram. E existe um momento específico nas Escrituras em que essa pergunta é feita de forma direta. Mas antes de chegar lá, é preciso entender algo essencial. A Bíblia nunca promete que fazer o certo elimina a dor. Abel fez o certo e foi morto. José resistiu ao pecado e foi preso injustamente. Davi foi ungido rei e passou anos fugindo. Jó era íntegro e perdeu tudo. Isso não são exceções, é um padrão. E aqui começa a primeira resposta. Mas ela não é a mais importante. Sofrimento não é sempre punição. Muitas vezes, ele é resultado de viver em um mundo que ainda não é perfeito. A justiça de Deus é perfeita. O mundo ainda não é. Mas isso ainda não resolve a pergunta. Porque existe algo que parece ainda mais difícil. Por que pessoas que fazem o mal parecem viver bem? Essa é exatamente a crise do Salmo 73. O salmista observa os arrogantes prosperando, enquanto os que buscam a Deus enfrentam luta. Ele quase desiste, quase perde a fé, até que ele entra no templo. E ali, ele entende algo que muda tudo. Ele percebe que estava olhando apenas para o agora. A prosperidade dos injustos era momentânea. A fidelidade de Deus era eterna. E aqui está o ponto central. O problema não é apenas sofrimento, é perspectiva. Quem faz o certo pode sofrer no presente. Mas a história não termina no presente. A Bíblia ensina algo profundo. A justiça de Deus é final, não imediata. Se tudo fosse resolvido no instante, não haveria espaço para a fé. Mas então surge outra questão. O sofrimento tem algum propósito ou é apenas dor sem sentido? Aqui está a parte que muitos ignoram. Na Bíblia, dor não é apenas consequência. Às vezes, é formação. José sofreu anos como escravo, mas aquele processo o preparou para governar. Davi sofreu perseguição, mas aquilo moldou seu caráter. Jó sofreu perdas, mas terminou conhecendo Deus de forma mais profunda. Isso não significa que toda dor é simples de aceitar, mas significa que ela não é vazia. E agora, a verdade que muitos demoram a perceber. Se Deus é bom, o sofrimento de quem faz o certo não significa que ele perdeu o controle. Significa que a história ainda não terminou. A injustiça pode parecer vencer por um momento. A dor pode parecer longa demais. O silêncio pode parecer abandono. Mas a Bíblia inteira aponta para uma realidade. Deus não julga no meio da história. Ele julga no final. Quem faz o certo pode atravessar dor, pode enfrentar perdas, pode viver dias difíceis, mas não está esquecido e não está em uma história sem propósito. A justiça de Deus não é rápida, é definitiva. E quando o último capítulo for escrito, ninguém poderá dizer que ele foi injusto. Se essa história te fez questionar a justiça de Deus, então você precisa conhecer a história de Jó, o homem que perdeu tudo e ainda assim não perdeu a fé. É só clicar no vídeo que está aparecendo na tela agora.